Você está ouvindo um podcast do canal. Vai, Pan. Você... Para, não me pressiona, caralho. Não me pressiona. Filha da puta. Você está ouvindo um podcast do canal Insaiteria. Fala, galera. Você está escutando mais um podcast do canal Insaiteria. Eu sou o Gabriel. Eu sou o Guilherme. E hoje estamos aqui para falar com você. Se você está num momento foda da vida, aquele momento que você tá perdidão, tipo uma barata tonta, ou mais perdido que segue tiroteio, você veio pro lugar certo. E eu vou te falar, respira e vem com a gente, que a gente vai falar um pouco sobre isso. E o que é isso? O que é isso? O quê? Esse desespero, todo esse vazio que as pessoas estão sentindo. O que é isso e da onde que ele vem? Bom, na minha visão, eu não tenho visão nenhuma. Quem tem mesmo é o Viktor Frankl, que ele passou aí pelo campo de concentração por alguns anos. Trashing. O cara é um psiquiatra aí fudido, criou a terceira escola de psicologia de Viena. E ele fez um estudo assim por ele mesmo, até mesmo dentro do campo, ele não deixou de ser um psiquiatra. Claro que ele não podia atuar tal como, mas como um cientista, vamos dizer assim, da psicologia, ele acabou estudando aí um pouco do comportamento, um pouco sobre essa parte desse vazio existencial. E na visão dele, assim, né, para pensar, se você tem várias pessoas ou você é preso, você não tem mais a sua liberdade, você perde toda a sua vida anterior. É muito comum você ter um vazio, né, existencial. É até normal, e seria normal você não ter nenhum problema psicológico mudando a sua vida assim drasticamente nas mãos de outras pessoas. Então esse vazio existencial, ele é bem comum na visão do doutor, assim, isso acontece bastante e muitas vezes não é um problema em si, faz parte da vida, né? É igual sofrer. E aí, dentro desse vazio existencial, a gente tem aí essa falta de sentido da vida, o porquê que as coisas estão acontecendo, para onde as coisas vão. Antes eu tinha um sonho, de repente eu não posso mais realizar, e agora o que eu faço? Estou desempregado, o que eu faço agora? Não me sinto mais útil. Enfim, um monte de situação na nossa vida causa esse tal vazio existencial, e não é uma coisa para você entrar em desespero, mas são certas palavras aí que o autor fala, que é muito simples de entender e de também digerir toda essa situação. O problema é quando você tem um vazio existencial e aí você decide preencher isso, né, com prazeres, com droga, sexo, enfim, com jogo. Você se interna lá no computador e entra lá no Second Life. Que é o que falam, né? Que a mente vazia é a oficina do capeta, né? Que é quando você não tá fazendo nada, não vê propósito nenhum, você começa a se afogar em coisas que são prazerosas, né? Tipo drogas, né? Bebida, enfim. Que não passa de prazeres momentâneos e que no fundo uma hora você acorda pra vida e fala, e aí, o que eu fiz, né? Com esse vazio. Então, vale lembrar também do autor que é o seguinte, o sofrimento ele é inerente à vida. Muitas vezes a gente vai sofrer com a perda de alguém, com alguma doença, com a perda do emprego, com o término de um relacionamento. Tudo isso acontece na nossa vida e é inevitável, né? A questão que o autor nos deixa aí é, e aí, o que você vai fazer com o seu sofrimento, né? Você vai ficar aí sofrendo ou você vai encontrar uma forma de sair disso, né? Uma das formas que ele gosta de citar é que assim, para tudo nessa vida tem um sentido e você precisa encontrar o sentido no sofrimento. E tem sofrimentos que dá para você mudar, que ele dá até um exemplo de um caso de um cara que achava, que os psicólogos falavam para ele que ele tinha problema com o pai, ele tinha que resolver esse lance interno com ele para desbloquear, enfim.
E aí o cara, ele fala pro cara que ele tinha que trocar de emprego, porque o que ele gostava de fazer era outra coisa, e o cara achava que tinha que ser bom naquilo que ele estava fazendo, e ele não gostava, e estava causando esse certo vazio por ele estar fazendo uma coisa que ele não gosta. Então o cara troca de emprego e resolveu o problema, o cara nunca mais se sentiu infeliz. O que leva a crer assim que às vezes o seu sofrimento não é algo que não dê para ser mudado, né? Não é algo que não dê para ser sanado. Todo sofrimento, às vezes a maioria, dentro da sua cabeça você já sabe o que fazer, mas não sabe o que fazer, mas não faz. E aí por não fazer você acaba sofrendo porque se mantém na mesma situação. Sim. Eu acho legal que o cara fala também é que ele assim, ele fala que a vida ela não é a homeostase, né, que eles chamam, que é o equilíbrio, porque a gente passa bastante tempo da nossa vida falando que quando eu tiver dinheiro vai ficar tudo bem, quando eu conseguir aquele trabalho eu vou ficar feliz. Só que a gente está vivendo uma vida em constante evolução, então a gente sempre quer alcançar objetivos maiores do que a gente está agora. Então ele fala que a vida é uma noodinâmica, que ele chama, né? É sempre o ser humano em um estado procurando estar num estado mais elevado. Então isso responde, por exemplo, você está passando por um problema na sua vida, aí você fala assim, cara, que merda, tá todo fodido e tal, que bosta. Ele nos ensina a aprender com esses problemas, com essas coisas que acontecem na nossa vida, porque a gente vai amadurecer e vai conseguir, a partir desse amadurecimento, ir evoluindo nessa escala. Só que termos consciência de que a gente nunca vai estar completamente satisfeito já nos traz uma paz, tá ligado? Tipo, pelo menos pra mim, assim, eu penso, porra, se eu vou estar sempre incomodado, não é porque eu não sou milionário agora que eu tô triste e tal, então beleza, vamos curtir o caminho, então, né? Que é mais ou menos o que ele fala, né? Mas vamos falar um pouco sobre o propósito de vida, né? A visão dele de propósito de vida, que é o objetivo da logoterapia, que foi o que ele inventou, né? Sim, mas fala aí, Gui, você que gostou bastante dessa parte do propósito, assim, o que chamou a atenção? Cara, o que chamou a atenção pra mim foi que geralmente esses caras aí que a gente vê, sei lá, tipo o Pablo Marçal e tal, que fala na internet, você tem que achar o propósito da sua vida. Depois você descobrir o propósito da sua vida, você vai deslanchar. E aí a gente fica pensando, caralho, qual que é o propósito da minha vida, né? O que eu tenho que fazer pra encontrar? E o que ele fala? Ele fala que, na verdade, primeiro, você não tem que perguntar pra vida qual que é o seu propósito. Você que tem que responder essa pergunta. E segundo, é que cada fase da sua vida tem um propósito específico. E aí ele faz aquela analogia do filme que a gente gostou, né? Uhum. Cada cena do filme, ela tem um propósito. E a gente vai acompanhando as cenas do filme e vai entendendo o propósito de cada cena que acontece. Só que o verdadeiro sentido do filme a gente só descobre no final, quando o filme acaba. Então ele faz essa analogia com a nossa vida. A situação que você está passando ali agora, seja boa ou ruim, ela é um capítulo ali, uma cena do filme da sua vida. Você tem que tirar o melhor proveito disso, você tem que aprender, você tem que, enfim, viver esse momento. Então, só no final você vai entender a big picture, né? Tipo, o todo. Só que cada situação da sua vida ou cada fase da sua vida você pode ter um propósito específico. E isso eu achei muito legal, porque ele foge um pouco do que todo mundo fala de você ter um propósito único e especial para sua vida, né? Exato, e é engraçado porque assim, no fundo a gente acaba vendo que, assim, aos olhos do autor, acredito que ele mesmo diria isso, né? Que o propósito ele não é um produto. Uhum. Ele não é uma coisa que você compra ou você acha e é para a vida inteira. O propósito, você encontra ele no que você está passando no presente, né, respondendo para a vida, ou você encontra no passado, porque tem muita coisa no passado que a gente sofre e a gente não entende porque a gente sofreu e aquilo fica remoendo, e você acaba tendo aí uma mente que fica te incomodando com algumas situações e você nem sabe o porquê. Mas o que é interessante nesse negócio de procurar o seu propósito? Dentro do meu sofrimento do passado, dentro de uma situação, ou até mesmo no presente, né? Qual é o sentido disso tudo? Inclusive, aquela palestra
né, do Steve Jobs, ele fala uma coisa bem parecida, que é você tem que conectar os pontos da sua vida, né? Então você vai lá no seu passado, você lembra de uma situação que você passou e você se pergunta, o porquê que eu passei aquilo? Qual foi o sentido daquela situação e é o que aquilo me ensinou para os outros momentos, né? Às vezes você foi roubado, né? Você perdeu seu carro e aí você nunca superou aquilo e chega no futuro, você vai comprar um carro, você não consegue comprar um carro porque você tem medo que te roubem e tudo mais. E às vezes era só uma questão de você parar de ser mão de vaca e comprar o seguro que você não comprou lá no passado. Mas assim, sem brincadeira agora, é justamente você olhar para aquela situação e falar, tá, o que isso me ajudou? Em que isso foi útil? Né? E ir ligando até os pontos do presente e até ver se você estiver sofrendo no presente, tiver um vazio, né? Você precisa se perguntar por que eu estou passando por isso e o que isso vai ajudar, né? E isso também ajuda a gente a entender como que a gente acha um propósito. Como é que a gente acha um propósito, Gui? Vamos lá agora para a parte prática. Para a galera aí que está sem um vazio, que está sentindo um vazio existencial. Receita do bolo, hein, galera? Vamos lá, você pode encontrar seu propósito de 3 formas. A primeira forma é num trabalho, numa ocupação. A segunda forma é em um novo relacionamento. E a terceira forma é num sofrimento inevitável. Começando de trás para frente, o sofrimento inevitável é quando a gente descobre, a gente vê bastante filmes sobre isso, né? De um cara que ele descobre que ele tem um câncer incurável. E aí, a partir daí, a vida dele vira de ponta cabeça, ele começa a fazer tudo aquilo que ele queria ter feito a vida inteira e ele acaba achando um propósito da vida dele. Isso tem diversos filmes que falam sobre esse sofrimento inevitável. O relacionamento é quando você começa um novo relacionamento, né, conhece uma nova pessoa e isso traz todo um novo propósito para a sua vida, mas também está relacionado, por exemplo, ao nascimento do seu primeiro filho, do outro filho que nasceu na sua família, que isso também muda geralmente muito a vida das pessoas, né? Você vê um cara que estava ali numa zona de conforto e tal, no trabalho, não estava se destacando muito, e aí depois que nasce o primeiro filho ele acorda, começa a se coçar e fala, meu, eu tenho que dar uma vida melhor para minha família, e aí ele começa a fazer coisas que antes ele não fazia. E por último, que é o que eu acho que está mais no nosso controle, é com o trabalho, né? Com uma ocupação no geral, assim, se você está desempregado, por exemplo, hoje, uma dica dele é, faça um trabalho voluntário. Às vezes, fazendo um trabalho voluntário, você começa a achar um propósito para esse tempo desocupado, né, que você está por enquanto, e isso pode acabar trazendo bastante propósito para sua vida e te tirando de uma zona, assim, de pessimismo, de, não estou passando nenhuma entrevista, o que está acontecendo? Então, para não ficar nesse marasmo, encontrando uma ocupação pode ajudar você a cobrir esse vazio existencial. O exemplo mais legal aí do primeiro que você falou, do sofrimento inevitável, é daquele, eu não sei o nome desse cara, mas você sabe aquele cara que perdeu os braços e as pernas? E hoje dá palestra, tem esse cara no YouTube aí, e cara, ele encontrou um propósito, mesmo num sofrimento inevitável, porque se imagina você aí, até você, Gui, imagine você que está escutando aí, se de repente você perde todos os seus membros, cara, né? Muitas pessoas pensariam até em se matar, né? E mesmo assim não iam conseguir se matar. Isso que é o problema. Mas é foda, né? Sim. Você lidar com tudo isso. Mas em tudo você consegue encontrar um sentido. Eu passei por tal situação, mas tal situação me permite ver o mundo de outra maneira. Então, nada, assim, o mais legal é que nada está perdido. Às vezes você pensa que está perdido, que está tudo perdido, que não dá mais para você voltar para sua carreira, que você cometeu um erro no seu trabalho e por isso ninguém mais vai te admitir e tudo mais, mas nada está perdido. Tudo está aí no seu passado, entesourado, como o autor disse, que é para você rever as coisas que você fez, que você passou, aprender e não cometer o erro de novo. O que leva aquela frase que você gostou pra caramba. Como é que era mesmo, Guido? Viva como se... Puta, agora pra lembrar de cor... Viva como se fosse a sua segunda vez.
e que na primeira vez você tivesse feito algo muito errado, né? Isso. Digamos Isso assim. é. Então, todo momento é passivo de você repensar as suas escolhas e fazer a melhor coisa para você mesmo. Exatamente. E aí, para finalizar, galera, tem um último ponto do livro que é bem interessante, até parece um livro de tipo de empreendedorismo e tal, que ele fala que é o seguinte: depois que você encontrou esse propósito e você começa a trabalhar para cumprir esse propósito, né? Geralmente a gente acaba focando muito no resultado final, né? Então a gente foca no sucesso. E ele fala um pouco também no livro sobre isso, que é o seguinte, que quando você foca no sucesso, você acaba não aproveitando o dia, né? Você acaba não aproveitando o momento. E que o sucesso, ele é justamente o aproveitar o momento, aproveitar o todo dia. E isso me lembra até daquele primeiro vídeo que a gente fez lá da arte do Ligar o Foda-se, que ele fala muito de escolha os problemas que você quer ter para sua vida. Então, se você quer fazer alguma coisa, você tem que estar confortável com os problemas que essa coisa vão te trazer no dia a dia. Que é o exemplo de, estou aqui gravando o vídeo para o canal. Se eu não gostar de fazer a produção, se eu não gostar de gravar, se eu não gostar de fazer tudo isso, eu não vou ter sucesso no canal, entendeu? Eu não vou ter sucesso com as pessoas. Se eu só quiser o resultado final, que é milhares de seguidores, várias curtidas, né? Exato. E o mais legal é que o sucesso, ele também não é um produto, então não existe uma fórmula mágica. A ideia é, né, e o autor também fala isso, que o sucesso ele é um resultado de uma dedicação sua em cima de algo, né? Então, assim, ou você se dedica naquilo que você está fazendo, ou você vai ficar sempre caçando a recompensa do sucesso e achando que ele vai cair no seu colo ou alguma coisa assim do tipo. Então, aproveita o seu momento e toda vez que você estiver sofrendo num vazio, pensa nisso que a gente falou, tá certo? É isso aí, galera. A gente já vai indo por aqui. Se vocês gostaram aí do que vocês escutaram, curtam, compartilhem. Se alguém tá passando por um momento foda aí na vida, manda esse podcast para essa pessoa, para ela escutar um pouco. Vai que isso ajuda. Com certeza. Então é isso, pessoal. Valeu. Até o próximo podcast e Feliz Natal aí para vocês. Feliz Ano Novo. Tamo junto. Falou.